Bem-vindos de volta ao Satyam, autoconhecimento. Hoje a gente vai mergulhar fundo num tema que acho que ressoa com muitos de nós, né? A busca por um coração aberto, um coração compassivo. É verdade? E o nosso guia nessa jornada vai ser o livro As Quatro Incomensuráveis Práticas para Abrir o Coração, que apresenta, né, ensinamentos da tradição budista tibetana, Isso. mas de uma forma bem prática, sabe, para o dia a dia. Sim. E para nos ajudar a desvendar esses ensinamentos, a gente tem a companhia de um especialista no assunto. Seja bem-vindo. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui para a gente conversar sobre essa sabedoria, né, que atravessou séculos, continentes, e que ainda se mostra tão relevante para os desafios que a gente enfrenta hoje. Com certeza. Essa correria, né? A pressão, as incertezas do mundo moderno. Às vezes parece que o coração se fecha assim com um mecanismo de defesa, né? Exatamente. E o budismo, ele nos mostra que essa blindagem, ela não nos protege de verdade, né? Muito pelo contrário. Acaba nos aprisionando num ciclo de sofrimento. Mas, felizmente, também nos oferece um caminho para a libertação. E por onde a gente começa essa jornada? O livro fala bastante sobre a importância da ética, né? Sim, a ética é a base. É o alicerce para qualquer prática espiritual. É como se a gente estivesse preparando o solo para que a semente da compaixão possa germinar e florescer. Mas sejamos sinceros, né? Aplicar a ética budista no dia a dia pode parecer um pouco complicado. Tipo, evitar qualquer tipo de mentira, por exemplo. Nossa, que desafio. Sim, concordo. É por isso que o livro ele enfatiza a importância do que a gente chama de atenção plena, né? Vipassana. Você já ouviu falar? Já li sobre isso. Mas, pra ser sincera, ainda não consegui entender direito como colocar em prática. Olha, imagina que você está olhando pela janela Aham, e de repente você percebe que ela está suja, cheia de marcas de dedo. sei. Você não estava ignorando a sujeira antes, mas agora ela se torna clara, evidente. A Vipassana funciona da mesma forma. Ela nos ajuda a ver a nossa mente com mais clareza, sem julgamento, sem filtros. Entendi. É como se a Vipassana fosse uma lupa que nos permite enxergar os nossos pensamentos e emoções com mais nitidez. Perfeito. E quando a gente consegue observar nossa mente com mais atenção, a gente consegue identificar os momentos em que a gente está prestes a agir de forma impulsiva, né? Movido pela raiva, pelo apego, pela ilusão. Faz sentido. Mas como a gente pode cultivar essa atenção plena no dia a dia? Começando pelas pequenas coisas. Experimenta trazer a sua atenção para a respiração enquanto lava a louça, por exemplo. Observa a sensação da água nas suas mãos, o cheiro do detergente, o som dos pratos se tocando. Parece simples, mas imagino que exige bastante prática, né? Para manter o foco. A mente tendo devagar. Com certeza. E aí que entra a prática do shamatha, a aquiescência meditativa. É como se a gente estivesse treinando a mente para se concentrar como um músculo que precisa ser exercitado. O livro menciona 9 estágios de progressão nesse caminho de chamada. Parece bem complexo. Sim, é um processo gradual. Exige paciência, disciplina, mas, para ilustrar, imagina a sua mente como uma xícara de chá verde, com as folhas no fundo. No começo, a mente está agitada, está turva, é como água logo após você colocar o chá, sabe? Isso aí. Mas com a prática de shamatha, a mente se acalma, as impurezas elas se assentam no fundo e a água fica transparente, permitindo que você aprecie o sabor puro do chá. Que bela analogia. Então, o Shamatha nos ajuda a limpar a mente das distrações, né? E encontrar um estado de calma, de clareza. Exatamente. É como se a gente estivesse criando um espaço interno, né? Livre da agitação mental, um refúgio onde a gente pode se conectar com a nossa sabedoria interior. Mas para alcançar essa clareza mental, o livro menciona alguns pré-requisitos, né? Eu me lembro de ter lido algo sobre ambiente adequado, contentamento. Sim, esses pré-requisitos, eles são como pilares que sustentam a prática de shamatha. Sem eles, a nossa mente fica instável. É como uma casa construída sobre areia movediça. Então, além da disciplina na prática da meditação, a gente precisa cultivar um estilo de vida que favoreça a paz interior. É isso. Exatamente. É como se a gente estivesse criando as condições ideais para que a semente da compaixão possa germinar e florescer. E quais seriam essas condições ideais? O livro fala da importância de um ambiente tranquilo, né? Livre de distrações. Também menciona o contentamento, a capacidade de se alegrar com o que a gente tem, sem se apegar ao desejo por mais. Nossa, mas esses conceitos, eles parecem desafiadores no mundo em que a gente vive, né? Com tantas tentações e distrações. Sem dúvida. Mas lembre-se, a prática espiritual é uma jornada, não é uma corrida. Comece com pequenos passos, sabe? Integrando a atenção plena em suas atividades diárias, cultivando a gratidão pelas coisas simples da vida. Mas se eu não tiver tempo para meditar, o livro fala sobre isso. O livro ele nos encoraja a integrar a prática de shamatha em nossas atividades diárias, né? Como cozinhar, caminhar ou até mesmo tomar banho.
A chave é estar presente no momento, cultivando atenção plena em cada ação. Então, a prática espiritual não precisa ser algo distante da nossa realidade, né? De forma alguma. O budismo nos ensina que a iluminação é um estado mental acessível a todos, né? Independentemente do estilo de vida. O importante é cultivar a disciplina, a paciência e buscar a orientação de um professor experiente. Falando em professor experiente, o livro menciona o monge Jen Lamrimpa, Sim. que conduziu um retiro de um ano em 1988, né? E inspirou muitas pessoas a alcançar shamatha. Ele é realmente um exemplo inspirador de como a tradição budista, mesmo em tempos modernos, ainda pode nos guiar no caminho da paz interior, né? Com certeza. E o livro também explora a possibilidade de alcançar shamatha em meio a uma vida agitada. O que é muito encorajador para quem, como eu, vive na correria do dia a dia. É um desafio, mas é possível. Se a gente puder integrar a atenção plena em nossas atividades, né, evitando a compulsão, a ansiedade, a prática de shamatha pode se tornar um oásis de paz em meio ao caos. E, falando em oásis de paz, que tal agora a gente explorar as 4 incomensuráveis? Que são práticas essenciais para o desenvolvimento da compaixão e para abrir o coração. Com certeza. As 4 incomensuráveis são como bússolas que nos guiam em direção à nossa natureza búdica. E a primeira delas é a bondade amorosa, que, como o livro nos apresenta, começa com amor próprio. Exatamente. É difícil a gente cultivar compaixão pelos outros se a gente não reconhece o nosso próprio valor. Se a gente não se trata com gentileza, com respeito. E como a gente pode cultivar esse amor próprio na prática? Começando por reconhecer as nossas qualidades positivas. Quais são seus talentos? Quais são as suas virtudes? O que você admira em si mesmo? Nossa, essa já é uma pergunta desafiadora. Às vezes é mais fácil focar nos defeitos do que nas qualidades, né? É natural. Mas lembre-se, o budismo nos ensina a cultivar a compaixão por todos os seres, incluindo nós mesmos. Então, comece por reconhecer e acolher as suas qualidades, por menor que elas pareçam. E depois de cultivarmos o amor próprio, como podemos estender esse sentimento aos outros? Começa pelas pessoas que você ama. Imagine que você está enviando para elas pensamentos de amor, compaixão, bem-estar. Visualize elas sorrindo, se sentindo felizes e em paz. E essa prática pode ser estendida a pessoas que a gente não conhece tão bem. E até mesmo a pessoas com quem a gente tem dificuldades. Exatamente. O desafio é a gente expandir o nosso círculo de compaixão gradualmente. Começando por aqueles que amamos, depois estendendo aos amigos, aos conhecidos e, por fim, a todos os seres, sem exceção. Mas e se eu tiver dificuldade em sentir compaixão por alguém que me magoou? É compreensível. Mas lembre-se que o budismo nos ensina a ver além das aparências. A reconhecer que todos os seres, sem exceção, desejam a felicidade e buscam evitar o sofrimento. Então, mesmo aqueles que nos magoam estão, de alguma forma, aprisionados pelo sofrimento, né? Assim. E quando a gente reconhece isso, a gente pode começar a cultivar compaixão por eles, entendendo que as ações deles são motivadas pela confusão mental, pela raiva, pelo medo. E como a gente pode diferenciar essa compaixão da tristeza ou do pesar? Às vezes, ao se deparar com o sofrimento do outro, é difícil não se sentir triste ou impotente, né? A compaixão autêntica, ela é um sentimento de profunda empatia pelo sofrimento do outro, acompanhado do desejo de aliviá-lo. A tristeza e o pesar, por outro lado, podem nos paralisar e nos impedir de agir. Entendi. A compaixão é uma força ativa que nos impulsiona a agir para aliviar o sofrimento, enquanto a tristeza e o pesar podem nos levar à inação. Exatamente. É como se a compaixão fosse um motor que nos move em direção ao outro, enquanto a tristeza e o pesar são freios que nos impedem de avançar. E o Dalai Lama é um exemplo inspirador de como a compaixão pode se manifestar com leveza e força em face do sofrimento, né? Com certeza. Mesmo diante de toda a dor e sofrimento do povo tibetano, o Dalai Lama ele mantém um espírito vibrante e compassivo, nos mostrando que a compaixão não nos torna fracos, mas sim fortes e resilientes. Que tal agora a gente explorar a segunda das 4 incomensuráveis? A alegria empática. Como a gente pode cultivá-la? Alegrando-nos com felicidade e o bem-estar dos outros. É o oposto da inveja, que nos aprisiona num ciclo de comparação e insatisfação. Mas como a gente pode se alegrar com a felicidade do outro, especialmente quando a gente está passando por dificuldades? Lembre-se que a felicidade ela é abundante e que todos nós somos merecedores dela. Ao nos alegrarmos com a felicidade do outro, a gente está expandindo a nossa própria capacidade de sentir alegria. Então, a alegria empática é como um antídoto para a inveja e para o egoísmo. Exatamente. É um reconhecimento de que a felicidade do outro não diminui a nossa, mas sim a amplia. E como a gente pode praticar a alegria empática no dia a dia? Prestando atenção às coisas boas que acontecem com as pessoas ao nosso redor. Celebrando suas conquistas, seus momentos de felicidade e compartilhando a nossa alegria com elas.
É como se a gente estivesse irradiando felicidade para o mundo. É isso. E a equanimidade, a quarta das 4 incomensuráveis, como a gente pode descrevê-la. É um estado de equilíbrio mental, né? De imparcialidade, livre de apegos e aversões. É a capacidade da gente permanecer sereno, centrado diante das flutuações da vida. Mas como equilibrar o afeto com a imparcialidade? Especialmente em relação às pessoas que a gente ama. A equanimidade não é sinônimo de frieza ou de distanciamento. É a capacidade da gente amar sem apego, de se alegrar com a felicidade do outro sem se perder em expectativas ou dependências. É como o sol que brilha para todos de forma igual, sem fazer distinção. Que bela imagem. O sol que brilha para todos de forma igual, sem fazer distinção. Essa é a essência da equanimidade. Mas como a gente pode cultivar essa qualidade na prática? Começando por reconhecer a natureza impermanente de todos os fenômenos, incluindo os nossos relacionamentos. Tudo está em constante mudança, nada é permanente. E como a gente pode diferenciar o apego do carinho? O apego é um sentimento de posse, de dependência, de medo da perda. O carinho, por outro lado, é um sentimento de amor altruísta, de cuidado genuíno, de desejo de bem-estar para o outro, independente de reciprocidade. É como a diferença entre agarrar e acolher. O apego agarra, sufoca, aprisiona. O carinho colhe, nutre, liberta. Que bela maneira de expressar a diferença entre apego e carinho. O livro, ele nos convida a cultivar o carinho sem apego, a amar sem posse, a cuidar sem sufocar. E para ilustrar essa diferença, o livro usa a analogia de um jardineiro que cuida de suas plantas. Sim, um jardineiro experiente sabe que cada planta precisa de cuidados específicos. Ele rega, poda, fertiliza, mas não tenta controlar o crescimento da planta. Ele nutre, mas permite que ela se desenvolva livremente. Essa analogia do jardineiro é perfeita para ilustrar a equanimidade nos relacionamentos. A gente cuida, ama, nutre, mas sem tentar controlar ou possuir. Exatamente, é um amor que liberta, que permite que o outro floresça em sua plenitude. E para aprofundarmos a nossa compreensão da equanimidade, o livro nos convida a investigar a natureza do ego. A investigação do ego é um dos pilares da prática budista. Através da introspecção, da observação atenta dos nossos pensamentos e emoções, a gente pode desconstruir a ilusão de um eu independente e permanente. O livro nos desafia a questionar a nossa própria noção de identidade. Quem somos nós? O que é esse eu a que nos apegamos com tanta força? Essa é a grande questão que o budismo nos convida a investigar. Através da meditação, da contemplação, da análise da nossa própria experiência, a gente pode desvendar a natureza ilusória do ego e se libertar do sofrimento. E essa investigação nos leva a uma experiência libertadora, né? A uma compreensão profunda da interdependência de todos os fenômenos. Sim. Ao reconhecermos que tudo está interligado, que somos parte de uma teia de relações, a nossa visão de mundo se expande. E a gente se liberta da prisão do egoísmo. Que tal agora a gente fazer uma pausa para um momento de meditação guiada, inspirada nas práticas e ensinamentos que a gente explorou até aqui? Com prazer. Encontre uma posição confortável. Feche os olhos e respire profundamente. Imagine que você tem um lugar tranquilo e sereno, cercado pela natureza. Sinta a brisa suave acariciando a sua pele, o aroma das flores perfumando o ar, o som dos pássaros cantando. Agora traga sua atenção para a sua respiração. Observe o ar entrando e saindo dos seus pulmões. Sinta a sua barriga se expandindo e se contraindo a cada respiração. Imagine que a cada inspiração você está absorvendo paz, tranquilidade, bondade amorosa. E a cada expiração você está liberando tensões, preocupações, negatividades. Continue respirando profundamente, preenchendo seu corpo com paz e tranquilidade. Agora, imagine que você está rodeado por uma luz suave e radiante, a luz da compaixão. Sinta essa luz envolvendo o seu corpo, acalmando a sua mente, aquecendo o seu coração. Permita que essa luz se expanda, preenchendo todo o espaço ao seu redor. Imagine que essa luz está se estendendo a todas as pessoas que você ama, a todas as pessoas que você conhece, a todas as pessoas do mundo e a todos os seres vivos, desejando a todos paz, felicidade e libertação do sofrimento. Continue respirando profundamente, irradiando compaixão e bondade amorosa por um mundo. Agora, gradualmente, traga sua atenção de volta para o seu corpo. Sinta os seus pés, as suas mãos, o seu rosto. Movimente os seus dedos, os seus pés. Quando se sentir pronto, abra os olhos. Que a paz e a compaixão estejam com você. Nossa, essa meditação foi realmente revigorante. Me sinto renovado, sabe? Prontas para continuar a nossa exploração. É verdade, eu também. Que bom. E já que a gente falou da importância de limpar a mente com shamatha, acho que é um momento perfeito para a gente mergulhar no conceito de insight ou vipassana, que é como se fosse o próximo passo nessa jornada. É verdade. O insight é um dos temas centrais do livro e me deixou bastante curiosa.
Pelo que eu entendi, é a partir do insight que a gente consegue realmente enxergar a natureza da realidade, certo? Isso mesmo. O insight é como um raio de luz que ilumina a escuridão da ignorância, nos permitindo ver as coisas como elas realmente são, livres das ilusões, das distorções da mente. E como a gente pode desenvolver esse insight? O livro menciona a investigação do ego como um caminho. Exatamente. Investigar o ego é como descascar uma cebola, sabe? Camada por camada, até a gente chegar no seu centro, que, segundo o budismo, é vazio. É a compreensão de que não existe um eu fixo, permanente, independente. Tudo está interligado, em constante transformação, como um rio que flui sem parar. E como essa investigação do ego se conecta com o insight? Ao desconstruirmos a ilusão de um eu separado, a gente começa a perceber a interconexão de todos os fenômenos, a impermanência da realidade e a natureza ilusória do sofrimento. Entendi. Mas imagino que essa experiência de desconstrução do ego possa ser desafiadora, até mesmo assustadora para algumas pessoas. O livro menciona o caso de um monge que, ao ter um insight profundo, se agarrou no próprio colarinho em busca de um ponto de referência. É compreensível. A experiência do não-eu, ela pode ser desorientadora no início. É como se o chão sob os nossos pés desaparecesse, né? E nos deixasse sem um ponto de apoio. E como a gente pode lidar com essa sensação de desorientação? Acolhendo-a com compaixão, com bondade amorosa. Lembre-se, a prática espiritual é uma jornada de autoconhecimento. E nem sempre esse processo é fácil ou confortável. É importante a gente cultivar a paciência, a gentileza consigo mesmo e a confiança no caminho. Então, mesmo quando a gente se sente perdido ou confuso, a gente deve acolher essas emoções com compaixão, sem julgamento, é isso? Exatamente. A compaixão é como um bálsamo que acalma as feridas da alma, nos ajudando a navegar pelas turbulências da jornada espiritual. E o livro também fala sobre o poder da mente para influenciar a realidade. Como a gente pode entender essa relação? O budismo nos ensina que a mente é como um imã que atrai experiências compatíveis com os nossos estados mentais. Se a gente cultivar pensamentos e emoções positivas, a gente cria um campo energético positivo que nos trará experiências positivas. E vice-versa. Então, a nossa realidade é moldada pelos nossos pensamentos e emoções. Em grande parte, sim. É claro que existem fatores externos que influenciam nossa vida, mas a forma como a gente interpreta esses eventos, como reage a eles, é determinada pelos nossos estados mentais. E como a gente pode usar esse poder da mente a nosso favor? Cultivando estados mentais positivos, como a compaixão, a bondade amorosa, a gratidão, a alegria. Esses estados mentais, eles não apenas nos beneficiam individualmente, mas também irradiam para o mundo ao nosso redor, criando um campo energético positivo que beneficia a todos. O livro menciona a prece e a compaixão como exemplos de práticas que podem ter um impacto positivo no mundo. Sim, a prece e a compaixão são como ondas de energia positiva que se propagam pelo universo, dissolvendo a negatividade e promovendo a harmonia. Mas e se eu não sou uma pessoa religiosa? A prece ainda pode ter um efeito positivo. A prece, ela não precisa ser necessariamente religiosa. Pode ser simplesmente um desejo sincero de bem-estar para si mesmo e para os outros. Entendi. Então, mesmo que eu não acredite num Deus específico, eu posso emanar pensamentos de amor, de compaixão, de paz para o mundo, e isso terá um efeito positivo. Exatamente. A energia da compaixão, ela é universal e transcende as crenças religiosas. E o livro também nos alerta para o poder da mente para criar sofrimento, certo? Sim. A raiva, o ódio, a inveja, o apego, todos esses estados mentais negativos, eles geram sofrimento para nós e para os outros. É como se a gente estivesse semeando espinhos no nosso próprio jardim. E como a gente pode se libertar desses estados mentais negativos? Através da prática da atenção plena, da compaixão, da sabedoria. Ao observarmos nossos pensamentos e emoções sem julgamento, a gente começa a entender a sua natureza impermanente e ilusória. E a partir dessa compreensão, a gente pode escolher cultivar estados mentais mais positivos, mais construtivos. Exatamente. O budismo nos ensina que a mente é como um jardim. A gente pode escolher quais sementes plantar, né, e quais ervas daninhas arrancar. Que bela metáfora. E já que falamos em limpar a mente das ervas daninhas, o livro menciona os demônios como um obstáculo para o crescimento espiritual. Essa metáfora dos demônios é muito interessante. A gente pode interpretá-la como a representação dos nossos medos, das nossas inseguranças, das nossas sombras. E como a gente pode lidar com esses demônios internos? Acolhendo-os com compaixão e sabedoria. Ao invés de tentar reprimi-los ou ignorá-los, a gente deve reconhecê-los como parte da nossa experiência humana e buscar compreendê-los. E como a sabedoria pode nos ajudar a lidar com esses medos, essas inseguranças? A sabedoria nos permite enxergar a natureza ilusória dos nossos medos. A sua impermanência, a sua falta de substância.
Ao reconhecermos que os nossos medos não têm poder real sobre nós, a gente se liberta do seu domínio. Então, sabedoria é como uma espada que corta as correntes do medo e da ignorância. Exatamente. A sabedoria, ela nos liberta das ilusões da mente e nos permite enxergar a realidade com clareza. E o livro nos garante que essa jornada para a libertação ela é possível, que o estado de Buda é acessível a todos nós. Sim, o budismo nos ensina que todos nós temos o potencial para despertar, para nos libertar do sofrimento e realizar a nossa natureza búdica. Mas o caminho para a iluminação pode parecer longo e desafiador. O livro menciona os 3 incontáveis éons que um Bodhisattva precisa percorrer até alcançar o estado de Buda. É verdade que o caminho pode ser longo. Mas a beleza da prática budista, ela reside em cada passo que a gente dá em direção à compaixão, à sabedoria, à paz interior. Cada momento presente é uma oportunidade de despertar. Que o livro também nos apresenta o Vajrayana, o caminho do diamante, como um atalho para a iluminação. O Vajrayana, ele é um caminho poderoso e acelerado, mas exige um alto grau de comprometimento, disciplina e a orientação de um professor experiente. O livro nos alerta para não buscarmos o Vajrayana por motivos egoístas, como desejo de poder ou de status. A motivação para trilhar o Vajrayana deve ser a compaixão, o desejo de aliviar o sofrimento de todos os seres. E o livro nos convida a questionar a visão de mundo materialista, que nos limita, que nos impede de experienciar a plenitude do nosso potencial. A visão materialista, ela nos aprisiona numa realidade superficial, baseada no consumo, na competição, na busca incessante por prazeres efêmeros. E o budismo nos convida a romper com essa visão limitada, né? A expandir a nossa consciência, a despertar para a nossa verdadeira natureza, que é pura compaixão, sabedoria e paz interior. É como se a gente estivesse abrindo os olhos para um novo mundo. Um mundo de infinitas possibilidades, onde a felicidade não depende de fatores externos, mas sim da nossa própria mente. Que jornada inspiradora! E que privilégio poder compartilhar essas reflexões com você, que nos acompanha nesse mergulho profundo no budismo. A gratidão é minha. Espero que esses ensinamentos possam inspirá-lo a trilhar o seu próprio caminho, né, em direção à paz interior. E para encerrarmos essa parte da nossa conversa, que tal a gente se conectar com a energia da compaixão através de um exercício de visualização guiada? Com prazer. Feche os olhos e respire profundamente. Permita que seu corpo relaxe e sua mente se acalme. Imagine que você está num lugar tranquilo e sereno. Um lugar onde você se sente seguro em paz. Agora traga sua atenção para o seu coração. Imagine que seu coração é como uma flor se abrindo. Pétalas macias e delicadas se expandindo em direção à luz. Sinta a compaixão florescendo em seu coração como um perfume suave e envolvente. E permita que essa compaixão se expanda, radiando para o mundo ao seu redor. Visualize as pessoas que você ama, seus amigos, seus familiares, todos envolvidos pela luz da sua compaixão. Estenda essa luz a todas as pessoas que você conhece, aos seus vizinhos, aos seus colegas de trabalho, a todos que cruzam seu caminho. E vá além, expandindo a sua compaixão a todos os seres vivos, sem exceção. Sinta a interconexão entre todos os seres, até invisível que nos une. E nesse estado de profunda conexão, deseje a todos que estejam livres do sofrimento, que encontrem a paz interior, que se conectem com a sua verdadeira natureza. Permaneça nesse estado de compaixão e paz por alguns instantes, respirando profundamente, permitindo que essa energia preencha todo o seu ser. E quando se sentir pronto, abra os olhos. Que a luz da compaixão ilumine o seu caminho. Uau, essa visualização, nossa, incrível. Sinto uma paz interior tão profunda, sabe? Que me faz pensar, será que existe um jeito de acelerar esse processo de despertar espiritual? Porque, convenhamos, o mundo anda precisando de mais compaixão urgentemente. Você tocou num ponto crucial. O livro também aborda essa questão da urgência do despertar, né? Afinal, diante de tantas crises, tanto sofrimento, a busca por soluções se torna ainda mais premente. E o que o budismo nos oferece como resposta a essa urgência? Me lembro de ter lido sobre o Vajrayana, o caminho do diamante, que é apresentado como um atalho para a iluminação. Exatamente. O Vajrayana ele é um caminho poderoso, acelerado, que utiliza técnicas avançadas de meditação, visualização, para despertar a nossa natureza búdica. Mas como o livro nos alerta, é preciso ter cautela. Cautela. Por quê? Porque o Vajrayana exige um alto grau de maturidade espiritual, de comprometimento. Não é um caminho para iniciantes. E muito menos para quem busca poder pessoal ou benefícios egoístas. Então, se eu me interessar pelo Vajrayana, preciso ter certeza de que a minha motivação é genuína, guiada pela compaixão e pelo desejo de beneficiar todos os seres. Com certeza. A busca por um atalho para a iluminação, sem a base ética, a maturidade espiritual necessárias, pode ser perigosa, até prejudicial. Entendi. É como tentar dirigir um carro de corrida sem saber os comandos básicos. Perfeita analogia. O Vajrayana é um veículo
poderoso para a iluminação, mas é preciso estar preparado para conduzi-lo com responsabilidade, com sabedoria. E além do Vajrayana, o que mais o budismo nos oferece como resposta a essa urgência por um mundo mais compassivo? O livro nos convida a questionar a visão de mundo materialista, que é uma das raízes do sofrimento, da desordem que a gente vê no mundo. Mas o que a visão materialista tem a ver com o sofrimento? A visão materialista nos coloca no centro do universo, nos levando a buscar a felicidade em coisas externas, bens materiais, status, poder, prazeres sensoriais. E essa busca incessante por satisfação, ela nos aprisiona num ciclo de desejo, frustração, gerando sofrimento para nós e para os outros. Então, a visão materialista nos afasta da nossa verdadeira natureza, que é pura compaixão, sabedoria e paz interior. Exatamente. Ao nos identificarmos com o ego, com a nossa pequena história pessoal, a gente se desconecta da nossa essência, que é ilimitada, interconectada com todos os seres. E como o budismo nos ajuda a romper com essa visão limitada e despertar para a nossa verdadeira natureza? Através da prática da atenção plena, da compaixão, da ética da sabedoria. Ao cultivarmos esses estados mentais, a gente vai gradualmente dissolvendo as camadas de ilusão que nos separam da nossa verdadeira natureza. É como se a gente estivesse limpando um espelho, removendo a poeira, as manchas que impedem o reflexo da nossa verdadeira imagem. Que bela imagem. E ao limparmos o espelho da mente, a gente começa a refletir a luz da compaixão, da sabedoria, da paz interior, iluminando o mundo ao nosso redor. E essa jornada de autoconhecimento, de despertar para a nossa natureza búdica, não precisa ser algo distante, inacessível. O livro nos lembra que a oportunidade de despertar está presente a cada momento. Sim. A iluminação não é um destino distante, mas um estado mental que a gente pode cultivar aqui e agora, em cada respiração, em cada ação, em cada pensamento. E para nos inspirar nessa jornada, o livro nos apresenta o exemplo do Dalai Lama, que mesmo diante de tantas adversidades, mantém um espírito vibrante, compassivo e sábio. O Dalai Lama é um exemplo vivo de que a compaixão, a sabedoria e a paz interior são possíveis mesmo no mundo cheio de desafios, de conflitos. E para finalizarmos o nosso mergulho profundo no livro, as 4 incomensuráveis práticas para abrir o coração. Que tal a gente se conectar com a energia da compaixão através de um momento de meditação guiada? Encontre uma posição confortável, feche os olhos e respire profundamente. Permita que seu corpo relaxe, que a sua mente se acalme. Imagine que você está num lugar tranquilo, sereno, um lugar onde você se sente seguro, em paz. Agora, traga sua atenção para o seu coração. Imagine que o seu coração é como uma flor se abrindo, pétalas macias e delicadas se expandindo em direção à luz. Sinta a compaixão florescendo no coração, como um perfume suave e envolvente. Permita que essa compaixão se expanda, irradiando para o mundo ao seu redor. Visualize as pessoas que você ama, seus amigos, seus familiares, todos sendo envolvidos pela luz da sua compaixão. Estenda essa luz a todas as pessoas que você conhece, aos seus vizinhos, aos seus colegas de trabalho, a todos que cruzam seu caminho. E vá além expandindo a sua compaixão a todos os seres vivos, sem exceção. Sinta a interconexão entre todos os seres, a teia invisível que nos une. E nesse estado de profunda conexão, deseja a todos que estejam livres do sofrimento, que encontrem a paz interior, que se conectem com a sua verdadeira natureza. Permaneça nesse estado de compaixão e paz por alguns instantes, respirando profundamente e permitindo que essa energia preencha todo o seu ser. E quando se sentir pronto, abra os olhos. Que a paz e a compaixão estejam com você. Gratidão por se juntar a nós nessa jornada de autoconhecimento. Esperamos que os ensinamentos do livro As 4 Incomensuráveis Práticas para Abrir o Coração possam inspirá-lo a cultivar mais compaixão e sabedoria em sua vida. E para continuar aprofundando sua jornada interior, convidamos você a explorar os outros episódios do Satin Autoconhecimento. Até a próxima!